A paz do Senhor, que a graça do Senhor esteja com todos. A glória seja dada ao Senhor, toda a honra, toda a glória. Nós estamos realmente felizes com um culto como esse, acessível para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus está totalmente satisfeito, olhando para nós nessa tarde, e o Espírito Santo está consolando, confortando nossos corações. Agora eu quero fazer uma leitura em 2 Pedro, no capítulo de número 3 e o verso de número 18. 2 Pedro, capítulo de número 3 e o verso de número 18, que diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Quando olhamos esse versículo bíblico, qual que é a reflexão que a gente tem? Falando sobre a glória para Deus, o conhecimento e a graça que a gente consegue desenvolver a partir do conhecimento de Deus. Quando refletimos sobre isso, o que a gente consegue aprender? Qual que é o significado disso? Quando a gente fala de crescer na graça e no conhecimento, não é um crescimento qualquer, não é um desenvolvimento qualquer, não é só desenvolvimento intelectual, mas também da nossa vida e da nossa transformação diária com Deus. Quando nós falamos desse crescimento da graça e do conhecimento, é o desenvolvimento do trabalhar de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos biblicamente sobre essa questão da graça, a gente percebe como que isso nos ajuda, nos fortalece, abre a nossa mente para compreender as coisas espirituais. Não é meramente o intelecto humano, é o ensino da parte de Deus, para que a gente venha a compreender a nossa fragilidade, os nossos pecados, os nossos erros, e a gente venha compreender que essa palavra nos orienta à transformação e o perdão que vem de Deus. Nós reconhecemos e confessamos nossos pecados, e assim recebemos essa graça e essa transformação que só o Senhor pode nos dar. É isso que a Bíblia está querendo nos ensinar nessa tarde, para que venhamos desenvolver não só o intelecto, mas também crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Jesus Cristo nos ensinou que precisamos estar amando o nosso próximo como a nós mesmos. Quem seria o nosso próximo? É o nosso amigo, é o nosso familiar, é quem a gente tem um contato no dia a dia. Esse é o nosso próximo. Mas isso é fácil? Ter esse amor é fácil? Não é, porque nosso coração pecaminoso, nós temos a inveja, nós temos o ódio, e muitas vezes temos dificuldade de amar quem está do nosso lado, de amar o nosso próximo. Só que Jesus, ele nos ensina que precisamos amar cada um independente do que essa pessoa seja. Nós precisamos ter um amor de Cristo, um amor sacrificial, mas isso não é fácil, isso não é algo que vem de um dia para o outro, é algo que precisamos desenvolver. Às vezes as pessoas vão falhar conosco, vão ser falsas conosco, vão ter inveja de nós, mas precisamos desenvolver esse amor, esse relacionamento que a Bíblia nos ensina que precisamos desfrutar, que precisamos persistir, que precisamos alcançar. E assim nós vamos caminhando, tendo unidade em Cristo, nós vamos caminhando, tendo um relacionamento com Cristo, ajudando um ao outro. O principal da nossa vida não é estarmos pautados na carne, mas sim no Espírito. Cada um pode estar desenvolvendo, crescendo, amadurecendo em união. E o que significa crescer? O que significa conhecimento? O que significa toda essa graça? Qual que é essa proximidade que nós encontramos? Como isso é benéfico para a nossa vida? A Bíblia nos ensina que tudo isso é o crescer com a palavra, é o desenvolvimento com Cristo no nosso dia a dia. A palavra de Deus vai nos fortalecer e nos ajudar a reconhecer nossos erros. Mas para isso, precisamos pautar a nossa vida na palavra. Precisamos reconhecer a nossa dificuldade através da palavra. Precisamos confiar na palavra, porque quem falou é Jesus. E Jesus falou, ele não falha, ele não erra. E quando Jesus nos ensina, sem errar, sem falhar, nós conseguimos ter uma desenvoltura, olhando para a cruz, entendendo que em Jesus nós temos uma vitória diferenciada.
mas para isso nós precisamos confiar nele, confiar em Jesus, para que venhamos estar desenvolvendo essa maturidade. Porém, quando nós vamos olhar isso no nosso dia a dia, nós precisamos entender que estar firme, estar desenvolvendo um relacionamento com o Senhor, não é algo que tem que ser custoso, que tem que ser difícil, mas precisa ser algo leve, precisa ter um tempo separado para isso, um relacionamento, precisamos ter reflexões com o Senhor, orando, tendo uma vida diária com Ele. A Bíblia nos diz que nós temos liberdade em Cristo. Jesus já nos demonstrou e deixou esse modelo, orando ao Pai, falando ao Pai, conversando ao Pai, tendo relacionamento com o Pai. Nós também temos isso, nós precisamos ter esse relacionamento, mas nós só conseguimos ter esse relacionamento quando estamos pautados na palavra do Senhor. Vocês entendem isso? Nós, refletindo sobre o que é a graça, o que é o crescer, o que é esse conhecimento pautado na palavra, começamos a pensar também como essa mudança se faz necessária. Não é uma mudança mágica, não é uma mudança instantânea. Nós precisamos estar desenvolvendo o nosso caráter. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Isso é algo que precisa ser trabalhado diariamente. O nosso caráter precisa estar sendo moldado diariamente, pautado na palavra do Senhor. Nós precisamos olhar Jesus como modelo. Tendo Ele como modelo, nós conseguiremos transformar a nossa vida e desenvolver, tendo uma caminhada cristã com excelência. Mas para isso nós precisamos entender que não somos nada, não somos 100%. Por quê? Porque carecemos da graça do Senhor, carecemos do Senhor dia a dia para desenvolver, para melhorar, para aperfeiçoar. Nós vamos estar caminhando, não é 100% que vamos estar no sentido de perfeição, mas a Bíblia fala que precisamos caminhar como a luz da aurora, é um dia após dia, é firme, constante, entendendo que precisamos evitar o pecado, fugir da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, e olhando para Jesus. Jesus ele sofreu, Jesus ele foi caluniado, Jesus colocou uma coroa de espinhos, ele foi marcado, ferido, cravaram as suas mãos pregos grandes. Para quê? Para que pudéssemos estar aqui nessa tarde, neste congresso, para glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Ele sofreu para estarmos aqui nessa tarde. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. É por isso que precisamos estar alinhado com Ele, firmado com Ele, em um relacionamento com Ele, servindo a Ele. E consequentemente nós veremos como a palavra de Deus tem salvação para a nossa alma. É isso que o reino de Deus nos proporciona, amém? Então aprendemos já o que é essa graça, esse conhecimento, o que é crescer, aprendemos do porquê disso, como precisamos estar pautado na palavra. Porém, a questão mais importante disso é como crescer, como nós vamos aplicar tudo isso, como vamos desenvolver tudo isso. Uma das coisas importantes é que venhamos estar orando como Jesus orou, buscando sabedoria da parte de Deus, buscando o reino dos céus, buscando a sabedoria que vem do alto, para que possamos estar lendo a palavra do Senhor e compreendendo todos os ensinamentos e sabedoria que Deus tem para nos proporcionar através da tua palavra. Às vezes temos dificuldade de ler um texto e não compreender, ler um termo e às vezes não entender o significado, mas quando estamos em um relacionamento processual com Cristo, diário com Cristo, nós vamos compreendendo e tendo essa revelação através do Espírito Santo. É por isso que esse crescimento e esse conhecimento é diário. A nossa vida vai se transformar diariamente. Deus vai nos ajudar a estarmos firmes, constantes, mas para isso precisamos não olhar para a dificuldade, não olhar que estamos prontos, mas olharmos sim que temos um Jesus como modelo e olhando para Ele vamos desenvolver um relacionamento ao ponto de cada dia crescermos, cada dia transformarmos, cada dia desenvolvermos. A palavra do Senhor nos ajuda que precisamos crescer na graça, no conhecimento, naquele conhecimento que vem de Deus, mas para isso é uma decisão que precisamos tomar. Amém? Eu queria fazer uma oração rapidamente. Você pode ficar de pé, por gentileza? Vamos fazer essa oração? Pai, Senhor,
Muito obrigado por esse momento. Obrigado por todos que já chegaram até aqui. Obrigado pela inspiração da Tua palavra que nos reforça a mudarmos o nosso posicionamento, mudarmos nossas atitudes e acreditarmos no Senhor, depositando toda a confiança no Teu Espírito, na Tua graça, porque o Senhor já sofreu, já padeceu em nosso lugar, para que possamos estar aqui nessa tarde tendo vida no Senhor. Deus, derrama a Tua graça, o Teu Espírito, continua falando conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, para que possamos entender o que é melhor para a nossa caminhada, o que é melhor para a nossa vida, e o melhor é estar contigo. Nos ajuda, Senhor Jesus, nos ajuda, Deus, continue abençoando a cada um que está aqui, com Teu Espírito Santo, no intelecto, no dia a dia, para desenvolver e melhorar o seu caráter com Cristo. Continue ajudando a estarmos amando o nosso próximo, continue, Senhor Jesus, conosco. Nós esperamos em Ti a Tua graça, o Teu amor, para que possamos estar firmes no Senhor, com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Poder sentar, por gentileza.